Se todos nós temos apenas 24 horas, como você consegue fazer tudo o que faz do milho? Eu gerencio este maravilhoso canal do YouTube que estamos construindo juntos, desenvolvo e automatizo meus diversos projetos de empreendedorismo, enquanto tento aprender inglês, ao mesmo tempo que continuo investindo tempo de qualidade e atenção à minha família, amigos e ao meu cachorro. Ao mesmo tempo, mantenho religiosamente um sistema de hábitos saudáveis todos os dias, que me permite manter uma boa saúde mental, espiritual e física. Qual é o segredo das pessoas que são produtivas 99% do dia? Acredito profundamente que todos nós temos tempo para tudo, mas a verdade é que não podemos dedicar o mesmo tempo a tudo. Falando diretamente para você, não há fórmula mágica, porque as pessoas que estão no top 1% da produtividade, aqueles que permanecem produtivos 99% do seu dia, é porque conduzem sua existência com um plano de ação funcional e otimizado. E é fundamental que este plano respeite os seguintes pilares que observaremos a seguir. Vamos começar com o primeiro: regulação do seu sistema de recompensa de dopamina. O estado do seu sistema de dopamina estará diretamente relacionado aos seus níveis de produtividade. A dopamina é um neurotransmissor que nosso cérebro produz toda vez que antecipa a recompensa que uma atividade lhe dará. Basicamente, produzimos muita dopamina quando realizamos uma atividade que nos oferece ou nos dá muito prazer. Masturbação, pornografia, rolagem de vídeos curtos, entre outras coisas, são atividades que produzem muito prazer. Assim, há uma tendência no cérebro em reconhecê-los como produzindo uma grande recompensa. O principal problema é que o cérebro não sabe distinguir uma atividade pelo impacto positivo que trará a longo prazo, mas pelo prazer que pode produzir a curto prazo. Portanto, sem perceber, esse círculo de desejo ou ação e recompensa é o que vai acabar estabelecendo hábitos diários tóxicos. Você não consegue se comprometer a fazer as tarefas que mais mantém produtivo, como estudar ou trabalhar, se estiver constantemente tentando fazer aquelas atividades que lhe permitirão produzir muita dopamina. Uma das minhas práticas preferidas é por um certo tempo entrar em modo monge, entre aspas, ou seja, praticar o ascetismo, ou o que seria levar uma vida estética, onde eliminamos todas as práticas e passamos mais para a contemplação, para a produção de criatividade e aproveitar mais a vida. E agora passaremos para o segundo pilar, que é aplicação das leis da produtividade. Adoraria citar 3 leis da produtividade que, se respeitadas religiosamente, impulsionarão seus níveis de produtividade a níveis nunca antes vistos, e são elas: lei do trabalho, lei de Pareto e lei de Parkinson. A lei do trabalho nos diz que devemos priorizar as tarefas mais difíceis no início do dia, pois tendemos a escolher as tarefas fáceis para sua conclusão, para nos dar satisfação imediata. A regra de Pareto diz que 20% dos nossos esforços geram 80% dos nossos resultados. Basicamente, essas leis de produtividade me ajudaram a identificar entre essa gama de atividades que posso realizar ao longo do dia, aquelas que me ajudam a me mover mais rápido, progredir mais rapidamente rumo ao domínio de um campo de conhecimento de uma determinada arte, ou basicamente de um objetivo que eu mesmo me propus. É também pegar essas atividades e priorizá-las logo pela manhã. Ao invés de, por exemplo, tarefas simples, que são muito mais fáceis de realizar, que nos darão a sensação de que estamos progredindo, mas apenas é uma ilusão, uma mera visão artificial. E por fim, temos a regra de Parkinson, que nos diz que uma tarefa se expande conforme a quantidade de tempo que nos alocamos para ela. Basicamente, o que essa lei nos diz é que quando você propõe uma meta, você limita o tempo que vai concluí-la no tempo que limitou. Por exemplo, se você disser que vai terminar alguma coisa em 1 hora, você terminará em 1 hora. Mas talvez se você tivesse dito a si mesmo que vai terminar em 20 minutos, você teria terminado essa tarefa em apenas 20 minutos. E a diferença de qualidade não teria sido muito maior, simplesmente porque a urgência que você teve para terminar foi positiva para o seu progresso. Mas para que servem todas essas leis de produtividade e como podemos aplicá-las em nosso dia a dia? Bem, se respeitarmos a lei de Parkinson, devemos impor um tempo limitado para terminar uma tarefa e respeitá-lo com a técnica de Pomodoro, ou o time blocking, que são técnicas que em breve vou mostrar a vocês em meu canal. Podemos estruturar o nosso dia a dia de tal maneira que seremos mais produtivos aplicando a lei de Parkinson. Se respeitarmos a lei de Pareto, o que você vai fazer é ordenar de forma hierárquica sua lista de tarefas com aquelas atividades que você considera que impulsionam seu desenvolvimento. E se respeitarmos a lei do trabalho, esqueceremos sobre aquela multitarefa matinal e nos concentraremos na tarefa mais difícil, aumentando assim o nosso foco e aprimorando o nosso progresso
E agora passaremos para o próximo pilar, que é usar ferramentas tecnológicas apropriadas. Acredito profundamente que devemos aproveitar todas aquelas ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado tecnológico e que nos permitem trabalhar de forma inteligente, sem precisar ficar se matando, otimizando nosso tempo e nosso esforço. Como já disse várias vezes para meus amigos, não é surpresa para ninguém. Eu trabalho em um bom setup, uso Notion, calendário do Google e outros tipos de aplicativos. Mas hoje eu vou mostrar algo polêmico, mas que tem ajudado a melhorar meus níveis de produtividade para níveis nunca antes vistos. Como alguns de vocês já sabem, eu não gostaria de fazer anotações em sala de aula. Meu procedimento era assim. Eu tinha um hábito de gravar tudo que o professor falava e transcrevia e depois resumia automaticamente várias vezes, até entender a lógica do conteúdo, e também faço isso com todos os artigos que leio toda semana. É humanamente impossível administrar tudo isso sem usar algumas estratégias de produtividade. E como eu faço isso? Você pode estar se perguntando. Bom, é aí que entra o Write-Sonic. O Write-Sonic, para nós entendermos, é uma ferramenta de escrita movida à inteligência artificial, que basicamente gera conteúdo com pedaços de texto. Basicamente, você escrevendo alguns pedaços de textos ou algumas informações, algumas tags, o que o Write-Sonic vai fazer é escrever um conteúdo inteiro para você. E isso é muito útil tanto para empreendedores como para estudantes, porque precisamente nos permite escrever apresentações, artigos, descrições de produtos, e-mails, artigos acadêmicos, resumos de texto, descrições para Instagram, títulos para vídeos do YouTube e muitas outras coisas. Às vezes, quando queremos escrever um texto, nos deparamos com dois erros principais. Primeiro, que às vezes podemos cometer erros, e segundo, que às vezes podemos encontrar o bloqueio criativo, que é quando toda aquela peça, toda aquela página em branco nos sobrecarrega, tanto que não conseguimos escrever nada. A gente fica olhando pro papel, pro bloco de notas, e a gente não consegue escrever, falta criatividade. É aí que entra a grande vantagem do Write-Sonic. Na minha opinião, é que ele escreve para você um texto pronto e você só precisa investir toda a sua energia criativa para tornar esse texto uma obra-prima, uma obra de arte. A inteligência artificial é uma realidade e temos que começar a aceitá-las em nossas vidas, porque em alguns anos elas serão a normalidade, acabarão se normalizando. Então, eu prefiro ser o primeiro do que o último a usá-las, e por isso que também convido você a fazer o mesmo. E o próximo pilar é ter um sistema de hábitos. Para sermos produtivos, meus amigos, devemos nos manter saudáveis. Não posso deixar de enfatizar mais esse pilar fundamental e a produtividade que tem o mesmo objetivo. Mas será mesmo que a essência da produtividade é trabalhar menos e progredir mais? Será? Para que queremos ser mais produtivos? Sim, para atingir objetivos, mas também para fazer mais, trabalhando menos. Para progredir mais com menos esforço e menos tempo. Para quê? Bom, para alcançar aqueles desejos que nos permitem manter a saúde, como cuidar da nossa mente, nosso espírito, nosso corpo, priorizando o sono, esportes e alimentação. Então é fundamental que você tenha uma rotina de ativação ou desativação que preserve esses pilares essenciais que sustentam o seu funcionamento. Essas rotinas de ativação e desativação, que já compartilhei várias vezes com meus amigos, têm duas funções. Primeiro, elas nos ativam, elas nos preparam, codificam a nossa mente, elas nos acostumam de alguma forma àquela sensação produtiva que estamos prestes a entrar, mas também nos ajudam a fechar nosso dia produtivo. Muitas vezes temos aquela frustração, nervosismo, tensão na cabeça depois de termos assistido a não sei quantos vídeos curtos e lido centenas de mensagens no WhatsApp. Então precisamos de um tipo de ritual que nos permita transitar de um estado de tensão produtiva para o estado de calma, descanso e preparação para o nosso dia seguinte. E essas rotinas de ativação ou desativação são basicamente cadeias de hábitos saudáveis que você vai acompanhar a seguir, e esses hábitos que apresentei neste canal, ou seja, não há segredos. Isso seria como, por exemplo, exposição ao frio, levantar às 5 horas da manhã ou antes do nascer do sol, fazer exercícios ou alguma coisa de alta intensidade, exercícios cardiovascular, meditar e etc. E agora vamos ao último pilar fundamental, que na minha opinião é o mais importante para se sentir produtivo. Apaixone-se pelo processo com uma visão definida. Enfim, meu caro amigo, de nada adianta você querer ser produtivo se não tiver uma visão bem definida, pois o que você tem que buscar é se apaixonar pelo processo, e para isso você precisa de uma missão, um objetivo, um propósito. E não, amigos, vocês não precisam de um propósito que vai mudar a humanidade, que vai transformar a maneira como você pensa. Não,
Pode ser simplesmente um objetivo a curto, médio ou longo prazo, que não te sobrecarregue para definir o seu propósito, mas para definir sua visão. Basicamente, nós, humanos, temos perspectivas, expectativas, objetivos que podem ser modificados, que podem ser mudados, modificados à medida que avançamos. O objetivo seria apenas propor uma meta de curto, médio e longo prazo, que pelo menos te dê uma razão pelo qual você quer ser produtivo. Porque a chave, a meta, é se apaixonar pelo processo. Por quê? Por quê? Porque basicamente o que você vai fazer ao se apaixonar pelo processo é mudar seu vocabulário de dizer: eu tenho que ser mais produtivo ou não é, eu tenho que me expor ao frio ou não, eu tenho que me levantar às 5 horas da manhã ou não. Você tem que dizer: eu quero. Você vai substituir o eu tenho que fazer por eu quero fazer. Quer ganhar mais dinheiro? Quero fazer aquele treino, quero levantar às 5 da manhã, quero começar essa rotina de ativação que vai me preparar para essa sessão produtiva. Eu quero começar essa rotina de desativação que vai me preparar para o meu descanso, para a manhã seguinte. Não será mais um tenho que trabalhar ou não preciso trabalhar. Será um eu quero chegar nessa segunda-feira para progredir naquele caminho dos meus objetivos. Quero que seja amanhã para continuar trabalhando. E é isso. Diretamente você não chamará mais de meu trabalho. Você chamará de paixão. Você chamará de sonhos. Você chamará de hobby. Outro tipo de qualificação. E como você sabe, para progredir devemos treinar. E na era digital, na era que vivemos, hoje muito simples, pois criadores como eu ficamos muito felizes em poder oferecer esse conteúdo tão valioso. E por fim, eu gostaria de agradecer a atenção, meus amigos. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo em breve.